Olá, hoje veja a entrevista ao sociólogo Brasílio Salum. Brasílio Salum é professor da Universidade de São Paulo e autor do recém-lançado Impeachment de Fernando Collor. Professor, seja bem-vindo. Obrigado pela entrevista. Obrigado pelo convite. Também participa dessa conversa o diretor de redação de Veja.com, Carlos Graeb. Tudo bem, Graeb? Tudo bem, Silvio. Professor, boa tarde. Boa tarde. Professor, queria começar nossa conversa. Bom, o senhor revisitou o impeachment de Fernando Collor, todo aquele processo. Eu queria começar perguntando para o senhor se o senhor vislumbra um destino parecido para a presidente Dilma Rousseff ou se a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o rito do impeachment dificulta um pouco este caminho. Bom, eu acho que as decisões de ontem do Supremo dificultaram bastante o processo. O Supremo interveio de forma assim bastante ousada, né? Especialmente nos procedimentos na Câmara, mas também no Senado, de modo que, inclusive, claro que nós vamos ter que esperar um pouquinho os recursos que certamente haverão, digamos, daqui até segunda-feira, em relação às decisões do Supremo, mas do jeito como o Supremo decidiu ontem, vamos dizer, isso favoreceu extraordinariamente o Executivo, né? Porque eles, em primeiro lugar, definiram que, aparentemente, que as lideranças partidárias definiriam a comissão que vai avaliar se o processo segue ou não. Essa primeira comissão ainda, antes dos 2/3. Depois que não haverá voto avulso. Então, isso é uma alteração bastante grande no regimento da Câmara. E, em segundo lugar, aquela decisão de condicionar digamos, o seguimento do processo a uma decisão do Senado Federal, mesmo que seja uma decisão por maioria simples. Bom, isto, claro que vai ser discutido ainda, mas eu tenho a impressão que de fato, eu acho que pela votação e pelo tipo de argumentação, etc., eu acho que, sob os vários argumentos, eu acho que houve uma decisão, de fato, no sentido de dificultar o segmento do processo. Eu acho que o Supremo foi claro, pelo tipo de votação, que esta foi a decisão. Vamos dificultar o processo. Professor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O ministro Luiz Roberto Barroso disse que, e foi o voto dele que acabou puxando o voto da maioria, balizando a maioria. Né? Ele disse no começo que a intenção dele era acompanhar aquilo que tinha acontecido no impeachment do Collor, que ele simplesmente queria reinstituir aquele rito que foi utilizado lá atrás. Confere com a sua pesquisa? Não, eu acho que... Não é uma questão da pesquisa, é que... Quer dizer, com o que a sua pesquisa demonstrou, né? Não, eu acho que o rito seguido no Collor, veja, do jeito como foi definido ontem, não poderia... Veja, no caso do Collor, a nomeação da comissão poderia ser contestada e poderia haver uma chapa avulsa, poderia haver várias coisas. Não houve isso. Não aconteceu. Não aconteceu porque havia uma grande maioria. Mas poderia acontecer. Agora não poderá mais acontecer. Então houve uma mudança realmente forte no rito. Eu, para te falar a verdade, acho que existem duas dimensões nessa decisão. Uma dimensão de curto prazo, que é o processo que a gente, tal como nós estamos vivendo hoje, que, claro, favoreceu o Executivo e todos os jornais hoje repercutiram e interpretaram dessa maneira, e eu acho que não há muito outra interpretação que fazer. Mas eu acho que existe um outro aspecto que eu acho que a gente não está atentando muito, porque a decisão do Supremo aumentou muito a rigidez do nosso sistema político. Porque, veja,
O executivo no Brasil tem um enorme poder de legislar. O legislativo tem este nome, legislativo, mas quem mais tem capacidade de legislar é o executivo. Normalmente, vamos dizer, as coberturas que se faz atribuem muito ao legislativo os problemas do país. Mas veja, o legislativo é um poder menor. Do ponto de vista efetivo, ele é menor que o executivo e que o judiciário. Porque ele depende do judiciário, como se viu ontem, e de outro lado, dado que o executivo é o que detém a maior capacidade de legislar e recursos materiais, cargos, investimentos, etc., grana, né? O executivo tem esses recursos, então ele tem uma proeminência sobre o legislativo que é enorme. Fala-se em presidencialismo imperial aqui no Brasil, um monte de expressões que meio que dão a decisão de ontem aumentou esse caráter. Porque, veja, do jeito como as coisas estão, como o nosso presidencialismo, pelo menos desde o impeachment do presidente Collor, de lá para cá, ele é, de fato, um presidencialismo de coalizão, o que acontece? Com uma coalizão, o presidente da República, ele, digamos que ele tangencia, ele contorna o poder de veto que o Congresso tem, trazendo uma parte do Congresso para dentro do Executivo e distribuindo recursos. Com isso, ele consegue passar a legislação no Congresso. Então, esse é o ponto. Então, não dá para a gente pensar no Brasil a conexão de poderes como se eles fossem totalmente autônomos e independentes. Não. É balela. Não é que é balela, do ponto de vista legal é isso, mas o mecanismo efetivo torna o executivo muito proeminente em relação ao legislativo. E grande parte dos problemas que ocorrem no legislativo, em parte, deve-se ao próprio executivo. É o modo dele articular as coisas que produz tal ou tal resultado. Então a gente precisa, eu acho que uma coisa importante é enfatizar, aliás, para o público em geral, que em geral acha que o deputado trabalha mal, é corrupto, é isso, é aquilo. A gente precisa pensar que, de fato, o nosso sistema restringe muito a capacidade dos parlamentares legislarem. Então eles ficam a reboque das iniciativas do executivo. Muito a reboque. Até que ponto o senhor acha que esse presidencialismo de coalizão está se dissolvendo? Olha, passou a ser um presidencialismo puramente de cooptação ou não? Exato. Ele está se tornando... veja, acontece o seguinte, essa coalizão, o Supremo, aliás, teve uma das... o Executivo tem um pouco de responsabilidade nisso, porque você sabe que havia, aí nos 2006 e 2005, a expectativa de que houvesse, digamos que começasse a funcionar a cláusula de barreira. E isso permitiria que houvesse um número mais razoável de partidos no Congresso. Bom, o Supremo Tribunal Federal derrubou aquela expectativa de legislação. E como o parlamento é fragmentado, com muita dificuldade dele mesmo se articular, e o executivo não tentou fazer isso seriamente, então hoje nós temos mais de quase 30 partidos. 28 partidos na Câmara. Com representação na Câmara. Se a gente for considerar os que ainda querem representação, é mais ainda. Então, vamos dizer assim, o sistema é um sistema que funciona em favor da agenda do executivo. Isso é básico. Se a gente compara a Constituição de 46 e a Constituição de 88, a diferença entre os poderes do executivo, legislativos do executivo, na 46 e 88, é absolutamente desigual. Então, a Constituição de 88 aumentou em muito os poderes legislativos do executivo. Então, a gente tem que pensar esses poderes em conexão. E é isso que me preocupou um pouco,
Porque fora os aspectos de conjuntura, etc., que a gente está vivendo, que são importantes, ainda tem esse prospecto que no futuro dificilmente haverá qualquer tipo de interrupção de mandato presidencial. Por qualquer motivo. Não há possibilidade. Deixa eu tentar entender uma coisa que o senhor disse, me corrija se eu estiver errado. O senhor disse que lá atrás, no processo do Collor, havia a possibilidade de se fazer uma série de coisas, como criar uma chapa alternativa. Sim. E tudo mais. Porque é o regimento da Câmara. Ou seja, existia a possibilidade. O que o Supremo fez agora foi exatamente. Ele limitou o número de possibilidades. Ele tornou o processo então, mais duro, mais rígido. Né? É porque, veja, qual é a alegação? Não. Então, quer dizer, na verdade, eles não apenas repetiram o que acontecia lá, eles restringiram as possibilidades. Entendi. Não tem dúvida. E mais ainda, eles definiram, ou praticamente instituíram, uma segunda votação no Senado, que antes poderia eventualmente ser, né? Porque empoderou o Senado. Empoderou mais o Senado. Então, veja. Então, quer dizer, um presidencialismo levado à potência agora, não é? À potência, porque, veja, porque o impeachment é um processo político. Claro que tem que ter uma base jurídica, você não vai tirar um presidente se ele não fez qualquer coisa ao arrepio da lei. Que se encaixe nas hipóteses legais. Que se encaixe, que haja indícios, etc. Bom, mas em qualquer situação em que há indícios, em que ele vai ser processado, veja, o Executivo, como funciona com coalizão e tem recursos, ele pode afetar, em primeiro lugar, a própria comissão, que vai dizer, não os 2/3, a própria comissão, que vai dizer se o processo tem sentido ou não tem sentido. Então, por quê? Quando o Supremo Tribunal Federal disse, não, precisamos valorizar os partidos, bom, ok, seria bom valorizar os partidos, mas ao invés de fazer o que eles fizeram, eles podiam, por exemplo, aprovar cláusula de barreira. Não. O que se fez ali foi praticamente colocar as lideranças partidárias como um elemento chave para a designação daquela comissão. E as lideranças partidárias estão, no nosso sistema, sujeitas a, digamos, a possibilidade de... Várias seduções. Né? Que é assim que eu acho que é muito interessante analisar isso que o senhor está falando, olhando para dentro do PMDB. Porque o PMDB é um partido que hoje está rachado, não é, Silvio? Completamente. Quer dizer, você tem, inclusive, uma luta intestina lá dentro. Elege liderança, tira a liderança, volta a liderança. O presidente do Senado, que é PMDBista, brigando com o vice-presidente, que é PMDBista. E ainda tem uma seção Fluminense, a seção do Rio de Janeiro do partido, que é fortíssimo, né? Então, me parece que tem uma conexão clara, esse processo de bagunça interna do PMDB com essa dinâmica que o senhor descreveu, não tem? Sim, é claro, porque, veja, o PMDB, ele... olha, se a gente pensar coisa mais amplamente, o que acontece? O PMDB foi, vamos dizer, o grande vetor do processo de democratização. Né? Então... lá nos anos 80. Nos anos 70 e 80. E é o maior partido do Brasil. É o maior partido. Ocorre que, no processo de quando se consolidou, que nós vimos, de fato, ter uma Constituição, etc., ele começou a, digamos, perder o PSDB, que naquela época era uma dissidência de esquerda, né? etc. Então, e todos os outros movimentos, todos os outros partidos que se desdobraram do PMDB, aliás, do MDB, e se transformaram em vários, um conjunto, um leque de partidos, eram todos sustentados por um movimento de democratização. Então, esse movimento de democratização, em função do qual você tinha o movimento de ética na política que sustentou o movimento pró-impeachment contra o Collor, né? Esse movimento era resultante desse impulso democratizante que se realizou constitucionalmente em 88 e depois no impeachment do Collor. Porque, veja, o impeachment do Collor definiu duas coisas importantes que a gente às vezes esquece. Em primeiro lugar, que o governo seria de coalizão.
É bom saber que o Collor não governou com coalizão. Ele começou a governar com alguma coalizão no começo de 92, né? Quando já não conseguia mais fazer diferente. Não fazer nada. Então, primeiro, o governo de coalizão. Segundo, a democracia teria uma dimensão social importante. Essas foram as duas diretrizes-chave do governo Itamar Franco, que foi um governo de coalizão, preocupado com a dimensão social da democracia, etc. E, claro, com a estabilização, deu plano real, aquela coisa. Então, veja, o resultado do impeachment foi uma definição aperfeiçoada do nosso regime, né? Nasceu lá, então. Nasceu. Isso que a gente tem hoje. Isso que a gente tem hoje. Agora, hoje, a questão que está em jogo no impeachment não tem... Claro que o governo, obviamente, como o Collor também fazia, diz que são golpistas. Mas hoje o que está em jogo é uma coisa muito diferente. Não é a democracia que está em jogo. Embora a decisão de ontem do Supremo seja... Eu veja com certa cautela e cuidado aquilo lá. O senhor não gostou da decisão, não é? Não, eu achei que foi intervenção demais no processo. Mas, veja, o ponto aqui é que o impeachment hoje, ele tem por trás dele uma questão que não é a democracia, mas é o modo como o Estado intervém no domínio econômico e como ele administra a economia. Concordo absolutamente. Esse é o ponto, é disso que se trata, né? Como que ele regula a vida social, que não é a questão do regime político, isso não está em jogo aqui, né? Então, digamos assim, a decisão de ontem, basicamente, acho eu, tornou mais difícil ainda, porque eu acho que era difícil já o impeachment. Eu não acredito, francamente, eu não acreditava que o processo ia desembocar no impeachment. Eu achava, né, que a presidente ia conseguir resistir, basicamente porque, por várias razões. Primeiro, na coisa da coalizão. Segundo, o Senado, que ela tem grande peso no Senado. O governo tem grande peso no Senado. E o Senado que dá os 2/3, né? Mas agora não só 2/3, mas, além disso, a admissibilidade. Então, isso torna... E ainda mais, a Câmara não precisa... Veja, antes o que você tinha? Você tinha, olha, conseguiu 2/3 na Câmara, vai julgar no Senado. Claro que o Senado podia... E afasta imediatamente a presidente do cargo. Esse é o ponto. Então, aliás, essa que foi a questão, né? Então, o ponto básico do processo é que dificultou-se muito, né? A coisa. E eu acho que nestas novas regras, porque elas são novas, né? Eu acho que dificilmente a presidente vai ser impedida. Mas o senhor acha que as condições claras para o impeachment estão colocadas? A exemplo de 92, os vetores estão aí, né? A corrupção. Sim. E um problema, uma grave crise econômica, quiçá agora muito pior. Mas eu acho que há uma diferença importante. A corrupção está presente, é verdade, só que é uma corrupção espalhada, né? Não tem um foco. Porque no caso do Collor, não é que ela não tivesse espalhada, mas não se sabia, né? Então, o foco era o presidente e o seu gerente de campanha, não é? Esse era o ponto. Então, havia um inimigo, alguém a quem atribuía a corrupção. Hoje em dia, ela está muito espalhada. Para usar a palavra do MP, é sistêmica. É sistêmica, e a presidente, ela própria, não foi acusada de corrupção. Então, ela está fora desse... Claro que aí tem partido, mas você não impede partido, você impede uma pessoa. Então, isso tira muita força, vamos dizer, moral, né, do movimento. Claro que há razões, digamos, por impedimento, ao menos aqueles que foram elencados lá pelos advogados, né, que parecem razoáveis, são bons indícios, né, de que ela agiu em desacordo com a responsabilidade fiscal e outras coisas mais. Mas isto aí, embora seja motivo para o impeachment, é fraco do ponto de vista de mobilização. Para a política é fraco. Para isso, porque é fraco. É mais fraco porque não tem o elemento moral que tinha na época do Collor, né?
Embora eu concorde plenamente com o senhor, essa discussão de qual é o limite que um governante... O governante eleito precisa ter um limite para lidar com o dinheiro. Exatamente, isso é importante. Público. Essa discussão não aconteceu da maneira adequada. Não. Poderia ser um momento para ela acontecer. Claro. Porque é isso que está no coração desse processo, como o senhor disse. Está no coração. O problema é que nós temos vários elementos que são... que dificultam a situação, isso aí, né? Primeiro, porque não é bem um assunto assim de grande popularidade. Não é sexy. E segundo, porque o presidente da Câmara, esse sim está acusado e há vários indícios de corrupção. Então, isso de alguma maneira, embora legalmente ele possa fazer cumprir todos os atos que tem cumprido na Câmara dos Deputados, isso tira muito o peso moral, né, daquele que leva o processo adiante, né? Então, a legitimidade, né? Tem esse conceito em sociologia, né? Que é legitimidade. Esse é o ponto, porque veja, durante o impeachment do Collor, o que havia? Havia uma coalizão de partidos de oposição na época, o PMDB, PSDB e PT, que se articularam e conduziram politicamente esse negócio desde maio, né? Foi conduzido por eles. Só que eles tinham, além disso, uma capacidade de mobilização, porque tinha um MEP, sindicatos, etc., que estudantes... Esse elemento catalisador do PT na época parece fazer toda a diferença. A oposição hoje no Brasil não consegue mobilizar uma ligação ruas, umbilical assim. com... Exato, né? porque o PT tem essas raízes no sindicalismo, nos movimentos sociais. Mas veja, houve uma mudança no Brasil também, eu acho que isso é importante. Embora você tenha razão que agora, por exemplo, eu acho que as pessoas estão esgotadas e estão achando que não vai dar em nada, coisa que o vale, e tem... Estou dizendo assim, o pessoal que se mobilizou pró-impeachment no começo deste ano, né? Março, abril, etc. Agora, houve um declínio desse pessoal. De certa forma, arrefeceu. Arrefeceu. Mas veja, esse pessoal que foi para a rua, como os de 2013, eles expressam um mundo diferente daquilo que existiu em 92. Porque no mundo de 92... Você tem razão, se não houvesse, o PT não tivesse articulação, o PCdoB não tivesse articulação com a UNE, etc., né? Dificilmente você teria aquela massa tão grande de gente na rua. Agora mudou, porque agora nós temos internet, agora nós temos rede, e os partidos de oposição, que de fato são partidos parlamentares, de quadros, e que não têm articulação com a vida, com a sociedade, com os grupos sociais, esses partidos quase que receberam de graça, né? Aquela articulação de vários movimentos que via redes de internet, etc., redes de contato pessoal, levaram esse monte de gente para a rua. Então, isso aí é um elemento que eu acho que tem que ser pensado, do ponto de vista global, do processo de democratização, como um elemento muito positivo, no sentido de que não se espera e não precisa mais haver elos condutores de dentro do sistema para mobilizar as pessoas. As pessoas vão, sem que sejam conduzidas necessariamente. Isso é muito interessante. Agora, deixa eu só, desculpa, Greg, fazer saber só se o PSDB vai saber usar, né, isso que ele ganhou de mão beijada, né, em vez de ficar brigando por qual vai ser o candidato à prefeitura de São Paulo. Começa não tem. Eu queria aproveitar o gancho do que o senhor falou agora há pouco, fazer uma última pergunta, depois vou passar para o Greg, porque o nosso tempo já está avançando. Por que a oposição no Brasil não consegue capitalizar, não consegue ganhar terreno ante um governo tão impopular? O senhor não acha que as pessoas não conseguem entender qual é o plano da oposição hoje no Brasil, para o Brasil? Olha, deixa eu te dizer, existem dois problemas. Em primeiro lugar, é difícil ser oposição no Brasil, especialmente sem articulação social. Especialmente nos dias de hoje. Não, e sem articulação, sem ter elos com grupos sociais organizados. Veja, quem é que financiou
a mobilização pró-Collor? Boa parte dos sindicatos. Os sindicatos têm o imposto sindical. Pró-Collor ou pró-impeachment? Contra, pró-impeachment do Collor. Quem é que sustenta? Quem é que contrata ônibus? Quem é que faz faixa? Isso tudo a gente precisa ser realista, não é de graça. As mobilizações custam, né? Então, vamos dizer assim, o sistema, quem está na oposição e não tem esse tipo de articulação, tem muita dificuldade de mobilizar. Segundo, como os governos, pelo menos assim, recentemente, têm sido de coalizão, né? Então a oposição é uma coalizão quase que indiscriminada, porque entra todo mundo, você não tem uma ótica, uma direção partidária muito clara, né? Vai trazendo, né? É cooptação mesmo. Então o que acontece? A oposição fica pequena no Congresso, o que faz, aí vocês podem dizer melhor que eu, faz com que, em geral, a imprensa que cobre isso, cubra menos a oposição. Então você tem muito menos destaque para a oposição, porque ela é minoritária, porque, afinal, de fato, ela é dominada no plano do sistema e ela não tem articulação social. Então, é difícil ser oposição no Brasil, né? Porque o sistema todo contribui para a marginalização da oposição política, inclusive no espaço público. Porque é quase que uma reprodução. Imagina o que é uma entrevista do senador X da oposição e uma entrevista da presidente da República. Há uma diferença porque ela vai, digamos, o presidente ou o ministro vai produzir um édito, uma lei nova, um programa novo. A oposição vai fazer uma crítica. Então, vamos dizer, a relevância, o peso relativo das coisas, do ponto de vista de quem cobre o espaço público, não beneficia a oposição, né? Então, acho que a gente tem que, vamos dizer assim, levar em conta esse aspecto. Mas você tem razão, de fato, a oposição tem dificuldades. Às vezes que ela própria cria, né? Exatamente. Eu vou fazer minha última pergunta, então, Silvio, é isso? Vamos lá. Eu acho que a gente não falou do grande elemento desestabilizador desse sistema de coalizão e de cooptações. A bolha que é Brasília vive muito lá do seu toma lá da cá, tem a sua lógica, né? Mas neste ano teve um elemento que mês sim, mês não, às vezes semana sim, semana não, bagunça todas as peças, que é a Lava Jato. Isso. Uma semana pega gente do PT, outra semana pega gente do PMDB. Isso. O que ela pode ser tão desestabilizadora a ponto de forçar um impeachment, o senhor acha? Olha, o senhor se mostrou descrente em relação às chances do impeachment. Do modo como hoje está regulado e o jogo será difícil. dentro será de difícil, Brasília, né? Será difícil. Olha, a gente, como você mesmo disse, quer dizer, eu já falei várias vezes também, eu acho que o governo falou, a Dilma falou, todo mundo fala isso. A Lava Jato produz petardos, né? E você não sabe bem para que lado eles vão quem eles vão atingir. Então, eu não digo nunca acontecerá, né? Mas isso é um processo que, pelo jeito, ainda vai ter desdobramentos, né? Dado as delações premiadas que estão em curso e as provavelmente futuras que vão haver. Então, isso produz uma série de dificuldades. Bom, certamente produz uma crise enorme no PT, que era o partido que nós tínhamos melhor organizado, né? Sem dúvida nenhuma, era um partido de massa, o que é diferente dos outros, que era um partido de quadros e tal, mas, digamos, está prejudicando muito o PT e os outros partidos também, óbvio. Então, é difícil a gente prever o que tem sido até agora pouco previsível, né? Então, pode acontecer alguma coisa, mas se acontecer, ainda assim as dificuldades serão grandes, porque o modo como se organizou o processo
torna muito difícil. Realmente torna difícil. Agora, então, a gente não pode... Na vida política, a gente nunca pode dizer nunca. Porque... Em tempos de Lava Jato menos... É 007, nunca diga nunca, né? Mas... Tentando resumir mais uma vez o que o senhor disse, assim, a inércia do nosso sistema político, a maneira como está tudo organizado, tende a favorecer a presidente. Sim. Pode ser que a Lava Jato bagunce um pouco isso, mas a ver, não... Se mantidas as condições de temperatura e pressão, o senhor não aposta no desfecho de impeachment? Não aposto, não acho. Existe a outra coisa que você não levou em conta, mas que não foi discutido aqui, que é um outro lado, né, que pode dar bastante trabalho, mas que é o Superior Tribunal Eleitoral. Né? O Superior Tribunal Eleitoral também vai resolver, ou vai decidir, provavelmente em março ou abril, questão da chapa, né? A chapa. E a questão da validade ou não da eleição. Então, isso pode produzir surpresas. Aí é diferente, porque é um tribunal, embora o próprio tribunal esteja também, enfim, na situação, ele faz parte de um sistema, etc., mas vamos dizer assim que é outro foco que não está na cena agora, mas vai voltar, né? Logo que a ministra der o parecer dela logo no próximo ano. Então isso eu acho que tem que ficar de olho. Muito bem. Professor Brasílio Salum, autor do recém-lançado impeachment de Fernando Collor, muito obrigado pela conversa. Obrigado pela conversa também. Obrigado, Graeb. Obrigado, Silvio. A nossa entrevista termina aqui. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.